E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre as incorporações. As incorporações é quando uma sociedade empresarial absorve outras sociedades empresariais. Vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho a sociedade empresarial A, B e C. Assim, a empresa A, ela é uma incorporadora. Quando ela é incorporadora, ela incorpora as demais sociedades empresariais. Ou seja, a incorporadora A, ela vai absorver a sociedade empresarial B e C, se tornando uma sociedade empresarial muito maior do que era. Assim, quais são as reais consequências? Uma das consequências é que ela continua sendo uma sociedade empresarial maior, muito maior, como podemos verificar. E as demais sociedades empresariais, que é a sociedade B e a sociedade C, elas deixam de existir. Compreenderam o fenômeno da incorporação? Com a incorporação, as demais sociedades, elas deixam de operar, ou seja, elas deixam de existir. Mas aí, professor, como que fica as obrigações dessas sociedades empresariais que deixaram de existir? Bem, as obrigações que aquelas sociedades empresariais elas tinham passa para a sociedade empresarial incorporadora. Então, a incorporadora, ela passa a absorver também os direitos e deveres daquelas sociedades empresariais que deixaram de existir. Vamos supor que a sociedade empresarial chamada sociedade A, essa sociedade A é uma incorporadora, é aquela empresa maior que absorveu as demais. E a incorporada, que no caso é a sociedade empresarial B e C, que são as incorporadas, que deixaram de existir, essas sociedades incorporadas, elas têm direitos e deveres. Vamos supor que seja uma sociedade empresarial que tenha como ramo principal a comercialização de veículos, a comercialização de carros, né? Se as empresas incorporadas elas tinham obrigação de entregar um carro para o cliente que comprou, a obrigação continua existindo, mas a obrigação se torna agora da incorporadora. A base normativa para esse instrumento da incorporação, a base normativa é o Código Civil, que trata sobre as relações empresariais, e a Lei das Sociedades Anônimas. A Lei das Sociedades Anônimas, ou Sociedades por Ações, que regulamenta como que deve ser a incorporação. Quanto à aprovação para realizar a incorporação, é bom a gente lembrar sempre que qualquer alteração contratual, eu preciso de quê? Preciso de autorização. Mas autorização de quem? Autorização dos demais sócios. Eu necessito a avaliação, na verdade, eu necessito da autorização dos demais sócios. Por isso, para que haja aprovação da incorporação, nesse caso, é necessário que haja pelo menos mais da metade do capital social votante. Ou seja, é necessário que a votação seja em relação ao capital social. E essa votação tem que ser no mínimo de acima de 50% desse capital social.
Daí então eu consigo ter uma votação que pode permitir a incorporação. Lembrando que essa aprovação eu faço da seguinte forma: eu realizo uma assembleia convocando todos os sócios dessa sociedade empresarial. Dentro dessa reunião, que é a assembleia, vai ser discutido sobre a possibilidade de incorporação. Daí então, os sócios têm que decidir se é viável ou não ter a incorporação. É bom a gente lembrar também que esse quórum de aprovação é necessário tanto para a incorporadora, que é aquela empresa maior que vai absorver as demais. Então, a incorporadora ela precisa fazer a assembleia e decidir com os sócios sobre essa incorporação. Assim como as sociedades incorporadas, que são aquelas sociedades menores, do qual elas vão deixar de existir, elas também precisam, elas necessitam fazer também a assembleia para poder decidir, para poder ter a aprovação dos sócios sobre essa incorporação. Ou seja, se eu vou fazer uma alteração da minha sociedade empresarial, eu preciso de autorização dos sócios. Eu não posso fazer isso sem autorização. Para que haja a incorporação, é necessário o laudo de incorporação. O laudo de incorporação, ele vai fazer o detalhamento da sociedade incorporada. Ou seja, esse laudo de avaliação é um laudo realizado por peritos, e esses peritos podem ser contadores ou também podem ser economistas. Esses peritos vão verificar o patrimônio da sociedade empresarial incorporada, ou seja, aquela sociedade empresarial que vai entrar dentro da sociedade incorporadora. É necessário que haja o laudo de incorporação para poder verificar o patrimônio que essa sociedade empresarial tem, que a sociedade empresarial incorporada tem. Por quê? Pode ser que a sociedade incorporada ela fale que ela tem de patrimônio R$1 milhão. Só que na prática ela não tenha R$1 milhão. Na prática pode ser que ela tenha bem menos, pode ser que ela tenha R$500 mil, pode ser que ela tenha R$100 mil, tá? Por quê? Nesse laudo de incorporação eu vou verificar o líquido. Então, eu vou verificar o patrimônio líquido dessa sociedade empresarial. Eu vou desconsiderar aquele valor bruto e vou verificar os ativos e passivos que essa sociedade empresarial tem. Daí, então, eu consigo dimensionar o patrimônio líquido dessa sociedade empresarial. É necessário também a gente falar sobre o direito de retirada. Como vimos na nossa última aula, falamos um pouco sobre o direito de retirada, aqui na incorporação também existe o direito de retirada. Aquele sócio que não concorda, o sócio que não concorda com essa incorporação, esse sócio ele pode se retirar da sociedade. Ou seja, o sócio que não aceita essa modificação do contrato social, essa modificação da sociedade empresarial, ele tem o direito de falar, olha, eu não concordo com essa incorporação e por isso eu não quero mais participar dessa sociedade empresarial. Daí então ele tem o direito de se retirar e apurar os valores da sua cota.
Pessoal, espero que tenham compreendido a importância de fazer a assembleia durante as transformações, durante os atos também de incorporação, né? Na última aula falamos um pouco sobre a transformação empresarial e na aula de hoje estamos falando sobre a incorporação. É necessário que sempre haja a concordância dos sócios. E quando eu faço tanto uma transformação quanto uma incorporação, é muito necessário que eu faça o registro na junta comercial. Toda alteração contratual, eu devo fazer o registro dessa alteração na junta comercial. Também é essencial que essa decisão de incorporação ela seja comunicada aos órgãos oficiais, que seja comunicada ao CAD, que vamos fazer uma pesquisa sobre do que se trata o CAD, ok? Então agradeço a vocês novamente e se inscrevam no meu canal e curtam o meu vídeo.